Sejam todos bem-vindos ao meu espaço criativo. Eu sou a Camila Magno, sou a professora de costura criativa. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a confeccionar essa bolsa sacola com o diferencial do acabamento da alça e também com a colocação do zíper com o fechamento de caixinha de leite. Vocês vão ver que é muito fácil e prática de montar essa peça. Então, sem muita enrolação, vamos para a aula. Todas as medidas dessa bolsa vai estar na descrição do vídeo, mas eu vou repassar aqui com vocês para que não haja dúvida. Eu vou precisar de 2 vezes tecido na medida de 44,5 por 30, então 44,5 por 30 de altura. Eu vou usar também uma vez o tecido de fundo na medida de 44,5 por 26 de altura. Aí eu vou dobrar o tecido ao meio, unindo bem as pontinhas, e vou fazer aqui no canto uma caixinha de leite de 6 por 6,5. Então vai ficar 6 por 6,5 dos dois lados. Essa parte depois eu vou mostrar lá na máquina a união e ela vai ficar assim, dessa maneira. Eu vou precisar também uma vez tecido para fazer o bolso na medida de 28 por 37 centímetros de altura. Para a parte de dentro da bolsa, eu vou precisar de 2 vezes tecido, que é a vista do forro, na medida de 44 por 8,5, 2 vezes. E aqui no cantinho, você vai fazer na parte de baixo uma caixinha de leite na medida de 1,5 por 2. Então, ele vai ficar dessa maneira. 1,5 de altura, 2 de comprimento. Você vai fazer nas 2 pontas de baixo, nos 2 recortes da vista. E para o forro, você vai usar também 2 vezes tecido, na medida de 44 por 34,5. Na parte de baixo, você vai fazer uma caixinha de leite de 6,5 por 6,5. E na parte de cima, você vai fazer também uma caixinha de leite de 2 de comprimento por 1,5 de altura. Então, vai ficar dessa maneira. 2 na horizontal e 1,5 na altura aqui na vertical. Que depois de unido com o zíper, ele vai ficar dessa maneira, com essa cantinha aqui, ó, pra gente poder fazer a união e o fechamento. Vocês vão ver o resultado no final da aula. Eu vou usar também 2 vezes alça. Eu tô usando uma alça de poliéster, conhecida também como alça chique, de 4 centímetros por 70 centímetros. Então, vai ficar 2 vezes e a alça vai ficar do lado de fora. E eu vou fazer também um acabamento diferente nessa alça e eu vou ensinar 2 formas de fazer. A primeira forma é o que eu montei na minha bolsa, que é um camurça, que vai fazer um acabamento para essa alça. Ou se não,
tecido, que vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Como eu vou utilizar um tecido digital e ele é muito molinho e estica muito, ele cede muito, para evitar e conter um pouco esse esticado natural do tecido, eu vou passar uma camadinha de goma caseira. Eu uso um borrifador e o ferro. Eu vou borrifar bem essa goma caseira. Essa goma eu aprendi a fazer lá no canal Vem Pro Ateliê. Se vocês quiserem aprender a fazer essa goma também, é só dar uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar, que ela é muito boa e ela serve tanto para engomar tecidos como roupa. E ela não mancha o tecido e ela fica bem encorpado o tecido, evitando que o tecido ceda enquanto a gente costura. Dessa forma, você fica com a sua peça bem retinha, bem estruturada. Eu vou fazer isso em todos os meus tecidos, porque eu estou usando tecido digital. E depois que eu engomar o tecido, eu vou para a parte da costura. Ela é bem fácil, é só passar o ferro até secar. E o seu tecido, ele fica mais estruturado. Vocês não vão conseguir sentir a textura no vídeo, claro. Mas vocês vão observar que o tecido, ele vai ficar mais encorpado e vai ceder menos. Você pode fazer isso uma ou duas vezes e o seu tecido vai ficar bem engomadinho, bem estruturado. E agora a gente vai para a montagem. Vamos iniciar a montagem da bolsa pela parte externa, unindo o fundo com o corpo da bolsa, frente do tecido com frente do tecido, dessa maneira, deixando essas bordas bem alinhadas. E em seguida eu vou passar uma costura com margem de 1 centímetro e retrocesso no começo e também lá no final. Com a costura feita, a nossa peça vai ficar dessa forma. E agora é só repetir o processo desse outro lado do tecido. Eu vou pegar a parte de trás do corpo da bolsa e colocar a frente do tecido com a frente do tecido do fundo, fazendo uma costura com margem de 1 centímetro. E a parte externa da bolsa vai ficar dessa forma. Eu vou estruturar na manta resinada R1, você pode usar R2 também, para ela ficar bem mais durinha. E eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender esse tecido na manta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no ferro para abrir essas costuras. E depois que eu abrir, eu vou pegar uma manta na medida de 81 por 47. Vou posicionar o tecido aqui e vou passar para ativar a resina que tem na manta. E depois vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender esse tecido na manta. Então, eu vou pro ferro e já volto para mostrar o resultado. Vai ficar assim, esticadinho na manta. Eu tô usando uma manta R1, mas se eu tivesse uma manta R2, eu ia dar preferência a ela, porque daí a peça ia ficar muito mais estruturada. Como o nosso recorte ele ficou bem grande, eu coloquei alguns alfinetes para segurar as pontas e depois eu passei uma costura de segurança em toda a volta para prender esse tecido aqui na manta.
E você pode também tá fazendo um matelassé nessa peça. Eu vou fazer aqui no fundo apenas algumas riscas retas e depois eu vou refilar toda a manta e tirar o excesso de manta dessa peça. E a peça vai ficar dessa forma. Eu fiz apenas algumas costuras aqui retas para dar um acabamento. Aqui dá pra ver. Agora vamos preparar a alça. Tem várias formas de você fazer a alça de uma bolsa. Essa bolsa você pode estar fazendo com uma alça simples. É só você marcar o meio da sua bolsa. Do meio para cá, para a direita, e do meio para a esquerda, vocês vão abrir 8 centímetros e vão posicionar a alça dessa maneira. E vão passar uma costura de segurança para prender a alça. Essa daqui é uma forma simples de fazer. E depois da peça montada e com o forro colocado, a sua alça ela vai ficar com acabamento dessa forma, costurado no topo da bolsa. Mas como eu quero fazer uma alça um pouquinho diferente, simples, mais diferente, então eu vou fazer um acabamento. Se vocês optarem por fazer essa alça mais simples, o tamanho padrão da alça de ombro é 70 centímetros. Se você ou a sua cliente for menor que 1,60 m de altura, vocês podem cortar essa alça com 65 centímetros, que ela vai ficar com um tamanho muito bom para você usar. Mas eu quero colocar essa alça um pouquinho mais para baixo, dessa forma. Então, eu quero fazer um acabamento diferente nessa parte. E esse acabamento eu vou ensinar agorinha para vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua régua e marcar de cima para baixo 4 centímetros e vai passar uma risca. Porque vamos trabalhar a alça a partir dessa risca para baixo. Eu peguei um pedaço de cartolina e desenhei um retângulo de 5 de comprimento por 6 de altura. E eu fiz o canto arredondado com uma circunferência de 2 centímetros. Eu já ensinei em no outro vídeo como que faz esses cantos arredondados, a matriz de cantos arredondados. Se você ainda não tiver assistido, tem o card, aí você assiste o vídeo para você fazer a régua com a matriz de cantos arredondados de vários tamanhos. Aqui eu usei de 2 centímetros, você pode usar o tamanho que você quiser. Essa medida de 5 centímetros é porque eu estou usando uma alça com largura de 4 centímetros. Então, depois que essa peça estiver costurada no tecido, eu vou vestir essa peça e a alça vai ficar aqui dentro com o acabamento. Eu fiz uma marcação daqui de cima para baixo, 1 centímetro, para eu poder fazer a dobra do tecido. Eu peguei 2 pedaços de tecido, coloquei frente do tecido com a frente do tecido, risquei o molde. Aí eu vou dobrar a parte do avesso do tecido para cá, para dentro, vou virar e vou fazer a dobra com aquela margenzinha de 1 centímetro. Vai ficar dessa forma. E agora, pelo lado que eu risquei, eu vou passar uma costura em cima do risco, iniciando com retrocesso no começo e retrocesso no final. Eu vou fazer essa costura rapidinho e já venho mostrar como ficou. E ficou dessa forma, com essa costura em cima da linha. E agora, eu vou cortar aqui o tecido, deixando uma margem de meio centímetro da linha
até o corte. Você pode cortar com a tesoura de picote também, que vai ficar bem melhor na parte da curva. Como eu não estou cortando com a tesoura de picote, eu vou dar uns piques aqui na parte da curva para ela virar melhor. Aí ficou com essa parte dobrada. Retrocesso no começo, retrocesso no final. E agora eu vou desvirar esse tecido. Abre bem as costuras. E esconde bem as pontinhas aqui. Vai ficar dessa forma. E agora é só vestir aqui, ó, a alça. Vai ficar maiorzinha aqui, meio centímetro, mas é só um charminho mesmo. Se você quiser que ele fique ajustado exatamente do tamanho da alça, é só reduzir 1 centímetro do molde. Em vez de fazer com 5, faz com 4 centímetros. Mas daí você reduz proporcional. Esse daqui eu fiz com 5 de comprimento e 6 de altura. Se você quiser com uma alça menor, é só você reduzir esse molde. Então, ele vai ficar dessa forma. Eu vou fazer isso 4 vezes, porque são 4 pontas. Vou fazer a marcação e eu vou colocar essa lateral alinhando na risca de 4 centímetros que a gente fez de cima para baixo e alinhando aqui também. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E agora é só passar uma costura de pesponto em toda a volta. Em vez de usar tecido, eu vou fazer a minha bolsa com camurça. Eu vou mostrar para vocês o material. Então, eu vou usar esse material, que é o camurça. Eu fiz um corte a seco, porque é um material que ele não desfia. Então, eu posso fazer o acabamento direto com apenas uma camada. Eu cortei 4 vezes o molde, com a diferença que eu já tirei aquela margem de 1 centímetro do virado, porque o corte é a seco. Então, eu só vou posicionar esse camurção 4 centímetros para cima dessa alça. Eu vou fazer até uma marcação para ficar todos iguaizinhos, retos. E eu vou colocar ele centralizado aqui em cima do risco, cobrindo o risco. E vai ficar dessa forma. Eu vou posicionar ele aqui e vou posicionar aqui na minha bolsa. Dessa maneira. E vou passar uma costura de pesponto bem na beiradinha desse acabamento de peça. Esse acabamento pode ser de camurça, pode ser de montana, pode ser outro tipo de sintético de sua preferência que dê para fazer esse corte a seco. Do contrário, se você for fazer de sintético, você vai ter que fazer o virado. Mas a outra opção é fazer assim de tecido, encapadinho, que fica bem bonito também. Então, vamos lá para a máquina fazer essa costura. Então, apenas lembrando, eu dobrei aqui ao meio, dei um pique, do meio para fora, 7 centímetros, do meio para fora, 7 centímetros. Então, essa parte aqui central vai ficar com abertura de 14 centímetros. Se você for fazer a alça presa aqui em cima, vocês vão cortar a sua alça com 65 centímetros ou 70 centímetros. Mas, se você for prender a sua alça com esse acabamento
aqui embaixo, com o acabamento aqui embaixo. Então, vocês vão cortar a sua alça com 76 centímetros, ok? Então, aqui eu vou posicionar aqui em cima. Então, esse acabamento vai ficar em cima do risco, é de 14 centímetros, do risco pra fora. Vai ficar meio centímetro da alça pra essa pontinha aqui. Eu vou iniciar passando uma costura aqui em cima e depois dando a volta. Vou usar número de ponto 4. Eu vou alfinetar essa alça só para garantir que ela não saia do lugar. E agora é só costurar. Eu vou enrolar isso daqui só para me ajudar a não ficar enroscando na máquina. Antes de colocar um terminalzinho de tecido ou outro material que você vai usar, eu vou fazer uma costura aqui, um retângulo bem pequenininho, só para reforçar ainda mais essa alça. Eu comecei aqui embaixo com o pé de máquina, vou subir 2 pontos e vou voltar. Desço 2 pontos, viro e faço um retrocesso aqui. E corto a linha. Dessa forma, a alça fica presa. E ela vai ficar assim, ó. Com essa costurinha aqui. Deixa eu virar aqui, desse outro lado. Então, eu fiz aqui, ó, costurinha e ela já tá presa. E agora, eu venho com esse acabamento aqui em cima e passo a costurinha de segurança. Começo aqui na parte de cima, já pra prender esse acabamento e faço a volta. E fica opcional depois colocar um ribite como detalhe de acabamento, reforço. Você pode colocar um aqui embaixo ou 2 rebites, que fica também como uma opção decorativa e reforço da alça. Essa parte aqui da alça, ela vai ficar solta mesmo. Essa parte de cima. E agora sim, eu vou passar a costurinha de pesponto bem na beiradinha para prender esse acabamento. E vai ficar assim. E vai repetir esse processo dos 4 lados da alça. Tudo preso, agora é só trazer essa parte pra cá, pra cima. Você vai unir bem aqui essa lateral, unir bem as pontinhas e vai passar uma costura com o pé de máquina aqui e também aqui nessa lateral. E depois fechar a caixinha de leite. Então, eu vou fazer isso. E agora é só puxar aqui e fechar a caixinha de leite. E abre a costura aqui dessa parte aqui.
E agora é só reservar essa parte, que a gente vai montar a parte do forro da bolsa. Eu vou usar para o corpo da bolsa um zíper de 47 centímetros. E eu vou usar para o bolso embutido um zíper de 32 centímetros. Eu vou começar com um zíper maior e vou colocar aqui no corpo o forro, na parte que tá a caixinha de leite de 2 por 1, eu vou colocar o zíper centralizado aqui, costa do zíper, o avesso do zíper com a frente do tecido. Os dentinhos irão ficar virados para cima, dessa forma. Eu vou passar uma costura de segurança aqui em cima e depois eu vou pegar a vista do forro, essa daqui, e vou colocar aqui em cima e passar uma costura com o pé de máquina. Você só vai prestar atenção na hora de alinhar esses tecidos, para eles ficarem bem encaixadinhos assim. Porém, o zíper ele vai estar preso aqui, ó. Então, eu vou fazer essa costura de segurança primeiro. Vou marcar o meio. Vou marcar o meio do zíper. Marcar aqui o meio. E vou colocar. É dessa forma mesmo que se coloca. Frente, virado para cima. E agora, eu vou colocar o forro aqui do lado menor, que tem a caixinha de leite. Eu vou colocar a frente do tecido com a frente do zíper, centralizando ele. Eu vou passar uma costura com o pé de máquina e retrocesso no começo e no final. Vai ficar dessa forma. E agora, eu vou passar uma costura de bem na beiradinha, uma costura de pesponto, para segurar esse forro aqui no zíper. Abre bem, vinca e passa essa costura. O zíper, ele vai ficar assim, solto, aqui no meio, dessa forma. E agora, a gente vai prender o outro lado do forro. Então, você vai esquece que existe esse tecido, deixa o zíper virado aqui pra cima. Coloca o outro lado do forro em cima da sua mesa, com a sua caixinha de leite pequena virado para cima. Faz a marcação do meio com o pique. Agora, eu vou colocar
Agora eu vou colocar o zíper virado com o dentinho pra cima, centralizando ele aqui no tecido. E vou passar uma costura de segurança para prender o zíper no forro. Agora, do jeito que você tirou da máquina, você vai colocar a frente da vista em cima do dentinho do zíper, para cobrir esse zíper, centralizando ele de novo aqui. E agora, passar uma costura com o pé de máquina aqui no zíper. Essa costura com o pé de máquina que eu tô fazendo é uma margem de meio centímetro, para dar certinho o fechamento da caixinha de leite depois. E vai ficar assim, dessa forma. Agora eu vou abrir os forros separadamente e vou trazer essa vista do forro para fora, vim cá e vou passar a costurinha de pesponto desse lado também, prendendo junto com o forro. E agora eu vou unir frente com frente do tecido. Vai ficar esse zíper aqui sobrando. E eu vou fechar essa lateral aqui do tecido. Vou fechar essa lateral e depois eu vou pular esse buraco aqui do zíper. Vou puxar o zíper pra cima e vou fechar essa outra lateral. Retrocesso no começo e no final. Ficou dessa forma. Lateral do tecido principal fechada, pulou a parte do zíper, vai ficar aberta e fechou a outra lateral. Agora, eu vou repetir o processo desse outro lado. Fechar a parte de cima e depois a lateral aqui de baixo. Agora, eu vou pegar aqui a parte de baixo da bolsa. E eu vou deixar uma abertura de... fazer uma medida aqui pra vocês. 14 centímetros aqui no meio. Então, eu vou fechar essa parte e vou fechar essa parte, deixando aqui o meio para poder desvirar a bolsa. Ficou dessa forma, com essa abertura aqui no meio. E agora é só puxar aqui e fechar a caixinha de leite. E agora, aqui no zíper, tá aberto, eu vou passar o cursor. Vou abrir aqui e vou passar
o cursor. Passei, é só trazer ele para aqui, para dentro. Ele vai ficar aqui centralizado. E essa parte aqui é só você puxar bem aqui desse lado. Puxa aqui a caixinha de leite para abrir. A costura, ela vai ficar centralizada em cima do zíper. Pode deixar a costura aberta. Aí, ajeita aqui na frente também, para deixar a costura aberta, com a costura centralizada em cima do zíper. E eu vou passar a costura aqui em cima. Tá, para tudo. Para tudo porque eu simplesmente montei o forro da bolsa e esqueci do bolso. Não coloquei, gente, o bolso. Mas tudo bem. Eu vou passar o passo a passo de como montar o bolso embutido no forro da sua bolsa. Bonitinho, explicadinho. E de quebra, nós já teremos uma ideia para a próxima aula da próxima semana. Mas já que interrompemos a programação, não custa nada lembrar, né? Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha os vídeos com as amigas, ajuda o canal a crescer e eu continuo postando muitos e muitos vídeos para você. Vamos para a explicação do vídeo. Eu ia desmontar a bolsa para ensinar a fazer o bolso com zíper embutido, mas daí eu resolvi fazer a montagem do zíper e aproveitar essa montagem para fazer uma carteirinha, uma carteira simples para colocar dentro da bolsa como combinação. Então, eu peguei o molde aqui, ó, da vista do forro e o corpo do forro e fiz a marcação de quanto vocês iam descer para colocar esse bolso na bolsa. Então, antes de colocar o zíper aqui, eu desci dessa parte para baixo 8 centímetros e fiz uma marcação, uma risca. Então, o bolso ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ok? Então, levando em consideração as medidas que eu já passei lá no início do vídeo, que é o bolso, o zíper, você só vai fazer essa marcação daqui para baixo, 8 centímetros, vai posicionar a sua régua e vai riscar o seu tecido para fazer essa marcação inicial. Agora, eu vou pegar o tecido que vai representar a colocação do bolso no forro da nossa bolsa. Então, eu peguei aqui um tecidinho de 23 por 14 centímetros e vou fazer a colocação do zíper nesse pedaço de tecido e depois transformar esse recorte numa carteira. E eu peguei como forro um tecido, um quadrado de 22 por 22. Da parte de cima para baixo, eu vou descer 1 centímetro e vou posicionar centralizado aqui o meu forro. Da parte de cima do forro para baixo, eu vou fazer uma risca e vou deixar 1 centímetro aqui em cima. Dessa risca que você fez para baixo, você vai riscar 1,5 centímetros, vai descer mais 1,5 centímetros. Da lateral esquerda e da lateral direita, eu vou entrar 3 centímetros. Então, eu vou fazer esse quadradinho e as suas marcações ficarão assim. Então, eu desci 1 centímetro do tecido principal, desci 1 centímetro do forro, fiz a primeira marcação. Dessa marcação para baixo, 1,5 centímetros.
da direita para dentro 3 centímetros, da esquerda para dentro 3 centímetros e vai ficar esse retângulo. Agora, eu vou levar para a máquina e eu vou costurar esse retângulo aqui em cima, aqui, aqui e aqui. E ficou dessa maneira. O importante que você tem que prestar bastante atenção é que as costuras, elas têm que bater bem no cantinho do retângulo, senão ele fica torto na hora de desvirar a peça. Então, os 4 pontinhos tem que estar bem na pontinha do retângulo. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui no centro. Eu vou riscar, fazer um risco na metade desse retângulo. E da costura para dentro, eu vou fazer um risco com uma margem de 75 milímetros dos dois lados. Ficou assim a minha marcação. Agora, eu vou cortar essa parte. E quando chegar nessa pontinha, eu vou cortar fazendo um Vzinho, assim. Então, ele ficou assim. E vou repetir o processo desse outro lado. Chega até essa marcação. E depois vira o Vzinho. E agora, eu vou colocar todo esse tecido aqui pra dentro do buraco. Nessa parte, é legal levar pro ferro e vincar bem essa costura, porque quando você for colocar o tecido dentro do buraco, ele já vai entrar vincado. Aqui eu vou vincar com a unha mesmo, porque meu tecido tá bem encorpado, então ele é fácil de vincar. Então, abre bem a costura e vinca. E agora é só colocar o forro aqui dentro do buraco. Puxa bem aqui as costuras. E vai abrindo a costura para abrir esse retângulo. Eu vou levar no ferro para passar, para deixar ele bem assentado. E ficou dessa maneira. O retângulo bem abertinho. E aqui o forro. E agora, a gente vai colocar o zíper. Então, eu peguei um zíper 2 centímetros, 3 centímetros maior do que o vão do retângulo. E já vou passar o cursor. Passei aqui o cursor e agora eu vou centralizar a parte que fecha o zíper. Ó, o zíper tá aberto, a parte que fecha, ele vai ficar virado pra direita. Então, eu vou colocar aqui, ó, por trás, deixando o zíper maior aqui no buraco. 1,5 centímetros pra dentro, então ele tá aqui. E vou centralizar ele aqui na lateral do retângulo.
E vou colocar um alfinete desse lado. E vou puxar ele para esse lado e colocar um alfinete também desse outro lado. Assim, dessa forma. Agora, eu vou apoiar aqui na mesa para ajeitar essa parte. Porque vocês vão ajeitar primeiro a parte de baixo do zíper. Então, eu vou virar aqui o zíper para cá. Ele vai estar fechando para esse lado. Eu vou ajeitar o tecido desse lado. E vou alfinetar pegando todas as camadas de tecido e de zíper. Não se preocupa com essa parte de cima por enquanto, só com a parte de baixo para você deixar ele bem alinhadinho. Por enquanto, essa parte vai ficar sem prender, sem nada. Então, ele vai ficar desse lado, alinhado, e desse lado ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que o zíper tá aparecendo aqui ainda, sem acabamento. É agora que a gente vai fazer acabamento nessa parte de baixo do zíper. Então, eu vou pegar o forro e vou trazer pra cima, trazer até o limite do zíper. Então, o limite do zíper é esse daqui. Você vai fazer ele até aqui, vai vincar esse tecido. E para evitar que essa parte desça, eu vou alfinetar aqui pelo lado do avesso mesmo, para prender o forro, para ele ficar aqui em cima. Vou virar de novo e vai ficar dessa forma. Eu vou passar uma costura bem próximo aqui do zíper, somente na parte de baixo. Eu vou passar e já mostro pra vocês como ficou. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, mas conforme for chegando perto dos alfinetes e do cursor, vocês empurram, tiram do caminho para não atrapalhar e entortar a costura. Não corta aqui perto, corta deixando um fio mais longo, porque a gente vai pegar esses dois fios aqui da frente e vai puxar para a parte de trás. Então, eu vou pegar esse fio de trás, que eu não fiz retrocesso, e vou puxar e automaticamente a linha já vai aparecer aqui atrás, a linha da frente. Aí, você vai ficar com duas linhas e é só fazer um nó. Fez um nó, corta. E faz a mesma coisa desse outro lado. Agora, eu posso tirar esses dois alfinetes. E quando eu trouxer esse forro pra baixo, automaticamente ele já vai ter dado o acabamento aqui no zíper, na parte de baixo desse bolso. Agora, é só vincar. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dar acabamento na parte de cima do zíper e das laterais. Eu vou pegar o forro e vou trazer ele aqui pra parte de cima do zíper. Dessa maneira. Bem rente a esse tecido. E vou alfinetar. Eu vou alfinetar pela parte da frente. Vai ficar dessa forma. E aqui atrás, agora é o momento de arrumar essa parte de cima aqui em cima do zíper. Então, traz o zíper pra cá, pra baixo.
a linha aqui. E alfineta. Vou fechar o zíper para poder alinhar os outros. Tudo alinhado. Agora, eu vou começar a costura desse lado aqui, exatamente no ponto que finalizou a costura de baixo. Bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho. Vamos lá. Então, eu finalizei aqui a costura nesse sentido, aqui. Eu vou começar aqui nesse ponto e vou dar a volta aqui na lateral, aqui em cima e finalizar nesse ponto aqui. E o zíper vai ficar dessa maneira, aqui, assim, dessa forma. E agora é só fechar as laterais. E você vai repetir todo esse processo no bolso interno da bolsa, antes de fazer o fechamento dela. E o bolso fica assim. Na hora que você abre, tem acabamento na parte de cima e tem acabamento também aqui na parte de baixo, e o seu zíper fica com um acabamento perfeito, dessa forma. Bom, cabecinha de jirico, né? Fiz aqui a colocação do bolso sem precisar desmontar a bolsa. É possível, só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, coloquei, já fechei, já tá todo bonitinho. E agora, já passei de novo o cursor. E o cursor, a parte arredondada aqui, ó, que é a parte que fecha o zíper, ele foi colocado no mesmo sentido que o cursor do bolso. Então, o bolso tá aqui. Vou abrir só um pouquinho para vocês verem. Ó, o zíper tá aqui e o cursor tá aqui, desse lado. Então, para a esquerda, abre, e para a direita, fecha. E o mesmo lado que tá o cursor aqui do bolso, também está o cursor que fecha a bolsa, ok? Então, para fechar, você vai ter que tomar um pouquinho de calma e vai com paciência, porque você vai fechar essas pontinhas, elas têm que estar bem alinhadas, e a costura bem alinhada aqui no zíper, no meio do zíper. Vai abrir desse lado e com a parte de trás também vai alinhando, vai puxando assim até ela ficar aberta e casar aqui as pontinhas da caixinha de leite. Se você achar mais fácil cortar esse excesso de zíper, também pode estar cortando. Eu vou alfinetar aqui. Porque eu gosto particularmente de deixar um zíper a mais para dentro da bolsa quando ela finaliza. Então, ó, desse lado abre bem, vem puxando, costura alinhadinha aqui no zíper, e desse lado também puxa bem, costura alinhada no zíper, e vou passar uma costurinha aqui, ó, com margem de 1 centímetro.
ficou assim, desse lado. E desse lado também, costurou tudo. Agora é só repetir o processo desse outro lado aqui. Fechado, fechado. Sempre confere para ver se foi feita essa costura. E a bolsa, por dentro, vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Por dentro, ela vai ficar com esse acabamento. Porém, quem vai ver a bolsa não vai enxergar a zíper. E eu gosto de deixar assim, esse zíper aqui, ele não vai ficar aparecendo. E se por acaso a costura estourar, você não vai perder o cursor, porque você vai conseguir passar facilmente, porque tem esse zíper sobrando desse lado. Eu vou só queimar para selar. Mas não vai poder colocar fogo, que nem eu fiz. E agora eu vou vestir a bolsa. Bolsa da parte externa preparada e o forro preparado. Então, eu vou deixar a bolsa virada para esse lado e o forro ainda assim, com o avesso aparecendo. Eu vou simplesmente vestir a bolsa aqui dentro do forro. Dessa forma. Vou vestindo a bolsa todinha dentro da bolsa aqui do forro. Aqui tá a abertura para poder desvirar. Joga as alças para dentro. E vai começar a centralização aqui, ó. Costura do forro com a costura lateral da bolsa. E vai colocar um grampinho aqui para segurar. Grampinho na lateral. E puxa aqui o tecido e coloca costura com costura. E agora é só passar uma costura com o pé de máquina em toda a boca, toda a volta, para fechar essa peça e desvirar a sua bolsa aqui pelo fundo do forro. Eu vou passar essa costura, vou desvirar a bolsa e já volto para mostrar como ela ficou. Já desvirei minha bolsa, já fechei o fundo dela com uma costurinha aqui bem na beiradinha. Agora, tá vendo essa divisão aqui da costura que a gente acabou de fechar? Agora eu vou vincar bem ela, assim, dobra, deixa ela bem na beiradinha aqui da bolsa. E eu vou passar uma costura de pesponto para segurar esse forro aqui dentro. Vamos lá para a máquina para passar essa costurinha. Eu vou fazer uma costura aqui usando o pé de máquina e número 5 de ponto para fazer essa costura e segurar esse forro aqui dentro. Aí vou empurrando e deixando ele bem aqui assim, certinho.
E vou finalizar com o retrocesso. E assim finalizamos mais uma aula. Apesar dos pesares, deu tudo certo na montagem. Espero que vocês tenham gostado. E se você já gostou, quer aprender mais, se inscreve no canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com as amigas. Até o próximo vídeo!